foi autorizado um aumento no preço dos remédios no Brasil de 10,08%. O IPCA, a inflação oficial, teve um acumulado nos últimos 12 meses de 5,20%. O aumento autorizado no preço dos medicamentos no Brasil é quase o dobro da inflação oficial. Ou tem que se corrigir o aumento dos medicamentos, ou tem que corrigir a inflação oficial. Não tem cabimento se autorizar um aumento no preço dos remédios de 10,08%, quase o dobro do IPCA acumulado nos últimos 12 meses da inflação oficial. Isso é absolutamente absurdo. Ninguém compra remédio porque quer. A pessoa compra porque precisa. O Senado Federal também está sendo omisso com relação a essa questão. Eu apresentei a PEC 2 de 2015, a proposta de emenda à Constituição 2 de 2015, que proíbe a tributação sobre remédios no Brasil. Foi aprovada pela CCJ do Senado, só falta ser votada pelo plenário do Senado, mas não é colocada em votação. Enquanto países como a Inglaterra, como o Canadá, como a Colômbia, não cobram impostos sobre medicamentos, no Brasil 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos. Ninguém compra o remédio porque quer. A pessoa compra porque precisa. Tem famílias que gastam mais de R$4.000 por mês com medicamentos de uso contínuo. Isso é a vida real das pessoas. O Senado Federal tem obrigação com a sociedade brasileira de votar essa proposta. Eu ainda sugeri que fosse feita uma nota legal nacional sobre esse assunto. Dei essa sugestão, onde a pessoa comprasse o remédio pelo preço normal, desse o seu CPF na hora da compra e depois o governo depositaria na conta da pessoa os tributos recolhidos sobre aquele medicamento. Não tem cabimento a Inglaterra, o Canadá, a Colômbia e uma série de outros países não cobrarem impostos sobre medicamentos e no Brasil 35,7% do preço de um remédio serem apenas impostos. O correto seria o Estado brasileiro distribuir os remédios gratuitamente. Quando alguém precisasse de um remédio, a pessoa ter acesso a esse remédio. A tributação tem que ser sobre o consumo supérfluo, sobre automóveis, gêneros de luxo, não sobre o que mexe com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas. O correto seria o Estado distribuir os remédios gratuitamente para toda a população quando alguém precisasse de um remédio. Mas na impossibilidade financeira do Estado brasileiro distribuir os remédios gratuitamente, o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer é não tributar esses medicamentos. É uma proposta justa, é uma proposta correta e o Senado tem obrigação de votá-la. É um absurdo ter sido autorizado um aumento de 10,08% no preço dos remédios, quase o dobro da inflação oficial, e é outro absurdo o Senado Federal, o plenário, não ter votado ainda essa proposta, que é uma proposta justa e correta. Uma proposta que beneficia milhões de brasileiros que precisam comprar remédios e que muitos, às vezes, deixam de comprar o que precisam porque não tem dinheiro para pagar. Cabe ao Estado, é uma obrigação do Estado brasileiro tornar os remédios mais acessíveis à população. Fazer com que a pessoa que precise, ela possa ter acesso a um medicamento. Muito obrigado.